palavras. Eclesiastes, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a lua, a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, todas as filhas da música se abaterem. Como também, quando temerem o que é alto, e houverem espantos no caminho, e florescer a mandoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão da prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escreveu-as com retidão, as palavras de verdade. As palavras dos sábios são como agrilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Amém? Podeis tomar assento. Essas são as palavras do sábio Salomão, e ele traz algo que muitas vezes nós não nos atentamos. A juventude passa muito rápido. Ser jovem é um abrir e fechar de olhos. No versículo 10 do capítulo anterior, ele diz assim: afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. O sábio está dizendo: tudo passa, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo aquilo que parece bom demais, chega um tempo que passa, se acaba. Por isso ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra do teu Criador quando você ainda tem força, quando você tem ânimo, quando você ainda pode fazer muitas coisas. Não se esqueça que há um Deus, que Ele é soberano, que Ele está sobre todas as coisas. E Ele diz: antes que venham os maus dias, e cheguem os anos das quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Muitas pessoas vivem como se não houvesse o amanhã. Muitas pessoas vivem como se nunca fossem envelhecer. E vivem sem pensar que há um Deus, que Ele cuida de todas as coisas, mas se esquecem que tudo é passageiro. A alegria é passageira, como a tristeza
também é passageira. Tudo passa, tudo passa. A enfermidade, o mal que veio sobre a terra vai passar, as alegrias que nós já tivemos já passou, mas tudo passa. O que não passa é a gratidão a Deus. Saber que existe um Deus que está no controle de todas as coisas e que Ele está olhando todas as coisas. Sabe, o Salomão ele traz uma alegoria, fala do nosso espírito, da alma e dos sentimentos e das provações que nós podemos passar. E ele diz: sirva a Deus enquanto há tempo. Faça um propósito no teu coração de servir a Deus enquanto há saúde, enquanto há um tempo, enquanto nós não precisamos ser levados de um lado para o outro por outras pessoas, enquanto podemos tomar a decisão. Então, sirva a Deus enquanto você não tem os membros enfraquecidos, os dentes cariados. E ele diz, poucos ainda. Então, há um senso de urgência. O que o sábio está falando, olha, há um senso de urgência em tudo isso. Por quê? Porque a vida é muito rápida. Tudo é muito rápido. A juventude passa, os dias de muita alegria, eles também passam, os dias de tristeza passam, e ele vai trazendo uma alegoria de tudo aquilo que o homem, ele vai sofrer, tudo aquilo que ele vai passar, antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Mesmo depois da chuva, ele diz, olha, tem um tempo que não para a tempestade. Tem um tempo que é sempre tempo de chuva. Então ele vai trazendo uma alegoria de tudo aquilo que o homem está enfadado, vai passar, vai enfrentar. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os roedores, por já serem poucos, enquanto você tem os dentes bons, coma tudo aquilo que te agrada, é isso que ele está dizendo. Mas haverá um dia que serão poucos, e pode até faltar. E ele diz, a vista será curta, haverá insônia, né? Há noites que você não vai dormir, e as portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantarão as vozes das aves, e todas as filhas das músicas se abaterem, quando você não tiver mais alegria em ouvir músicas. Tudo isso ele está escrevendo, dizendo, olha, a vida do homem é desse jeito. Este é o homem. O homem, ele é um sopro. Tudo passa. Tudo é muito rápido. Então vai ter a sua voz enfraquecida, os seus cabelos se tornarão brancos. No versículo 5 ele diz, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. O homem, ele vai voltar para a sua casa, ele vai voltar para a sua eternidade, e sempre haverá alguém esperando por isso. Os pranteadores andarão rodeando a praça. Há pessoas que vivem disso, né? Pessoas que choram, recebem. Para alguns, quando há um velório, para uns é tristeza, mas para outros são alegria, porque é o seu ganha-pão, né? É o que está a palavra de Deus dizendo. Os pranteadores estarão pela praça esperando esse momento. Então, a vida, ela é assim. A vida, ela vai caminhando dessa maneira. Muitas vezes nós ouvimos notícias ruins, ouvimos tantas coisas, e nós imaginamos que nós nunca passaremos por isso, né? Não, graças a Deus. Mas todo homem é pó. Todo homem voltará ao pó. Então o sábio está dizendo, pense agora. Pense quando? Quando chegar o momento? Não, pense enquanto você tem força. Enquanto você pode louvar a Deus.
quando você ainda tem ânimo, quando você pode reagir, quando você pode falar, olha, eu vou louvar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou agradecer a Deus. Quantas vezes as pessoas podem até pensar assim, gostaria tanto de estar no culto hoje, mas já está com dores, já está com tantas coisas que não consegue reagir. E diz, o gafanhoto for um peso e perecer o apetite. O homem vai à sua casa eterna. Pranteadores andarão rodeando pela praça. No versículo de número 6 ele diz assim, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Corpo e alma, cada um tomando o seu destino. Salomão, ele fala sobre algo triste e sublime. Ele está falando o final do ser humano. Como que o homem termina. Como que o homem, ele vai acabar. Todos nós passaremos por isso. Mas ele chama a atenção de quem? Daqueles que ainda podem fazer algo diferente. Há um senso de urgência. Lembra-te do teu Criador. Quando? No dia da dor? No dia do luto? No dia da tristeza? Não. Lembra do teu Criador nos dias da tua alegria, nos dias da tua mocidade. Que nunca falte na tua boca o louvor, a gratidão, a honra a Deus. Não se lembrar de Deus quando tudo está triste, ou quando tudo está desanimado, quando tudo chega a um fim, mas saber que Deus, Ele nos espera para uma gratidão. E versículo 8 ele diz assim, vaidades de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Chega um momento que o dinheiro não faz mais diferença. Chega um momento que as viagens não fazem mais diferença, porque você não tem mais prazer. Lembro quando, de uma passagem, gosto muito, quando Davi ele vai assumir o reinado, e ele reencontra um dos seus amigos, Barzilai. Ele diz, olha Barzilai, você me ajudou tanto, eu chegar até aqui, eu agora estou indo para o palácio. Eu gostaria muito que você fosse comigo. E Barzilai diz, amigo, eu não tenho mais prazer. O que eu vou fazer no palácio? Por acaso eu vou me alegrar com as danças, com as virgens daquele lugar? Não tenho mais prazer. Ele diz, não, vai você. Leve alguém da minha casa. Eu não tenho mais prazer para isso. Essa passagem é muito interessante porque algumas pessoas podem dizer, mas Barzilai agora que ele iria desfrutar de tudo aquilo que Davi estava conquistando, ele não vai. Não tinha mais ânimo. Quando é que nós vamos louvar ao Senhor? Quando estivermos em um leito de dor, de enfermidade? Não, enquanto houver fôlego, temos que louvar ao Senhor. Em todos os dias, temos que nos lembrar do Senhor. Lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Pois esse é o final. Então ele diz, vaidades de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou o povo sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e as escreveu-as com retidão, palavras de verdade. Ele diz, olha, eu procuro palavras agora para poder falar. As palavras dos sábios são como arguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, escreveu livros, mas ele chega no final da sua vida e ele diz, tudo é vaidade. Vaidade sobre vaidade. O que eu vou levar agora?
O que guardou o homem de tudo isso? Apesar de o nosso corpo, ele passar por toda essa situação, o homem, ele no seu interior, ele se renova diariamente. Nós temos que buscar essa renovação espiritual. Não é uma renovação apenas no corpo, mas depende do corpo. A renovação, ela é espiritual, mas ela depende de reações do nosso corpo. Ela depende como nós reagimos a tudo que nos ataca, a tudo que vem, a tudo que se levanta. Nós podemos simplesmente baixar a guarda e falar: Senhor, não tem mais jeito, vamos desanimar, a juventude não quer, a minha família não quer. Mas a renovação espiritual não é do corpo, mas depende do nosso corpo. Depende de como nós olhamos e reagimos. Muitas vezes nós temos que buscar e saber que para tudo tem um fim. Versículo 14 ele diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo que está encoberto, um dia virá. Um dia vai trazer. Deus vai trazer. Seja bom, seja mal, virá diante de Deus. Mas, enquanto temos vida, nós temos que buscar ao Senhor. Jesus, na sua parábola, diz assim: um homem encontrando uma pérola, ele vende tudo quanto ele tem. Ele encontrou o reino. Ele vende tudo o que ele tem para tomar posse daquilo. Quando nós temos a palavra de sabedoria vindo de Deus, quando nós sabemos que nós temos uma eternidade, que a vida não é só aqui, que o fim não é a morte, então nós temos esse conhecimento. Então, tendo esse conhecimento, nós temos que buscar o reino de Deus, porque sabemos que tudo virá diante de Deus, quer seja bom, quer seja mal. Um dia estaremos diante de Deus. E onde nós vamos fazer a nossa eternidade? É hoje. Não viver como se não tivesse o amanhã, não viver como se não tivesse o juízo, não viver como se não tivéssemos que prestar conta, mas em tudo buscar a Deus, reconhecer Deus na nossa vida, louvar a Deus. Se estamos felizes, vamos agradecer a Deus. Se há um problema, vamos buscar solução em Deus. Vamos honrar a Deus. Há um soberano sobre a nossa vida. Então, buscar ânimo para louvar a Deus. Buscar ânimo para agradecer a Deus. Não é se dar por vencido, não é se dar por derrotado, não é, mas não tem mais jeito. Sim, nós estamos aqui para louvar a Deus, sabemos que estamos numa guerra espiritual e precisamos vencer essa guerra espiritual. Abra a tua Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Apóstolo Paulo, ele diz: não desfaleça, não se entregue, ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que esse corpo, ele vai enfraquecendo, ele vai perdendo a força, mas não se entregue, não se corrompa, se anime, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno. Se nós nos deixarmos abater,
produz um peso eterno. É aqui que nós mudamos a situação para uma vida eterna. Capítulo 5 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feitas por mãos, eternas no céu. Ainda que este corpo se desfaça, ainda que venha enfermidade, que venha mal, o que nós devemos pensar? Não é momentâneo, não é agora. Nós temos que pensar na vida eterna, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Ora, por isso estamos sempre de bom ânimo. O que nós precisamos nesses dias? Nos abater, nos entristecer? Não. Sabemos que esse corpo, ele tem seus dias contados. Sabemos que a velhice chega para todos, as dores chegam para todos, e infelizmente até para jovens, porque muitos jovens perdem sua vida também. Por isso, o sábio diz: olha, é urgente que se volte para Deus. É urgente que nós venhamos ter um senso de urgência. Lembre-te do teu Criador. Lembre-se de Deus. Nos momentos de alegria, lembre-se que há um Deus que te abençoa, que te guarda, que te livra. Mas mesmo quando vier os dias ruins, não se deixe abater. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Enquanto estamos nesse corpo, nessa terra, lutando como qualquer ser humano, nós estamos longe do Senhor. Mas o Senhor tem um tempo para cada um de nós. O Senhor sabe todas as coisas. Então nós temos que andar por fé e não andar por vista. Andar por fé, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor está conosco. Se nós olharmos só para a situação de angústia, de tristeza, nós vamos nos abater, nós vamos nos entristecer, pararmos de louvar a Deus, pararmos de agradecermos a Deus. Andar por fé, porque nós temos algo preparado, nós temos um edifício, uma casa, não feitas por mãos humanas, mas eternas no céu. É isso que Deus, Ele tem preparado para nós. Nós não somos imortais, mas nós somos eternos. Não somos imortais. A doença pode vir, a enfermidade vem, o dia mau pode chegar, mas temos que pensar numa vida com Deus. Por isso, o sábio diz: olha, o resto tudo é vaidade. Por quê? Porque brigamos por
vamos levar. E brigamos então, achando que vamos levar. Não. Quando se cerra esses olhos, tudo que você tinha ficará aqui. E alguém vai brigar. Se você brigou pelas coisas que eram dos outros, alguém vai brigar pelas suas. Tudo aquilo que você achou muito importante, né? Quantas coisas que a gente guarda, fala assim, não, isso aqui é muito importante, muito interessante. Logo que você vai, a primeira coisa que alguém chega é falar, o que é esse monte de tranqueira aqui? Vou jogar fora. Aquilo que era valioso para você. Então tudo é vaidade. Nós temos que procurar o melhor. Versículo de número 8 diz assim, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muitos desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. O que é importante o corpo? Por isso. Não é o corpo que traz a renovação espiritual, porém, é pelo meio do corpo. É pelo nosso corpo que traz a renovação espiritual. Se nós não lutarmos contra a carne, se nós não lutarmos contra a vaidade que vai tomando conta desta vida, nós perderemos a vida eterna. Então não é, porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Então, o sábio Salomão, ele chegando na sua velhice, deparando com muitas coisas que ele não gostaria talvez de ter feito, ele diz, tudo é vaidade. Quantas vaidades eu corri atrás? Tantas vaidades eu achei que era importante. Quantas coisas eu poderia ter abrido mão? Quantas coisas eu poderia ter deixado para lá? Quantas coisas? Mas tudo é vaidade. Então ele nos chama a um senso de urgência. Enquanto tem vida, enquanto tem saúde, enquanto tem força, faça diferente. Enquanto pode, enquanto nós ainda temos vida, enquanto eu posso me animar, enquanto eu posso sair da minha casa, louvar a Deus, enquanto eu posso dobrar meus joelhos, reconhecer Deus, enquanto eu posso me sentar numa mesa e olhar os alimentos que estão ali, eu devo agradecer a Deus. Enquanto eu posso comer aquilo que eu quero. Quantas pessoas hoje gostariam de comer algo, não podem mais. Mas se você está numa mesa e você pode comer, lembre-se de agradecer a Deus. Lembre-te do teu Criador, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos que venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Não tenho mais neles contentamento. Eu acredito que todos os dias nós devemos viver com alegria. Tudo que Deus dá. Deus te concede um passeio, agradeça a Deus. Deus te concedeu um alimento, agradeça. Um trabalho, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então o Senhor é prioridade em nossa vida. Amém? Quantos creem desta maneira? Se coloque de pé. Traga. O apóstolo Paulo, ele nos fala do quê? De uma conscientização. A renovação, ela não começa no nosso corpo não, mas é através do nosso corpo.
enquanto você pode falar, enquanto você pode ler, enquanto você pode ouvir. Em tudo dai graças. Não tem nada que acontece nesta vida que possa roubar a nossa alegria. Nada. Nada pode tirar a alegria de louvarmos a Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Não há um motivo para que você possa dizer: eu não quero viver mais, por causa disto ou por causa daquilo. Em tudo dai graças. Em tudo se coloque de pé, agradecendo a Deus, louvando a Deus, buscando a Deus. Confia no Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem te dado a saúde, tem te dado a paz. Porque há um propósito ainda em tua vida. Não abra mão da vida por nada. Não digas que não quer mais. A vida é um dom de Deus. Agradeça a Deus. Louve a Deus. Enquanto tem saúde, louve a Deus. Peça ao Senhor proteção, que guarde, que livre. Que você possa concluir todos os sonhos, todos os projetos. Fale com Deus nessa noite. Não te esqueças do teu Criador. Hoje é uma noite de agradecer a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Senhor meu Pai, Senhor, eu te agradeço por tudo que tens feito. Senhor, pelas tuas mãos poderosas. Porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos livrado. Senhor, nos livre, Senhor, daquilo que o inimigo tem se proposto a fazer nesta nação. Livra, Senhor. Senhor, conceda aos nossos jovens a oportunidade de um país melhor. Senhor, que nós possamos contribuir para isso. Senhor, aqueles que já têm uma idade mais avançada, Senhor, que nós possamos trazer o ânimo, trazer a esperança, trazer a paz. Senhor, que não saia da nossa boca nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra contrária. Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Senhor, oramos, Senhor, pelos nossos jovens. Oramos, Senhor, pelos nossos filhos. Senhor, pelos nossos netos. Senhor, toma, Senhor, esta geração nas tuas mãos, que eles, Senhor, nunca venham a se esquecer de ti. Senhor, que sempre eles saibam que há um Deus sobre todas as coisas. Senhor, dá sabedoria, dá capacidade para os pais. Senhor, dá capacidade aos professores. Senhor, que possam direcionar esta nova geração. Nos toma, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.